Se você vai a um restaurante com a certeza de que quer uma lasanha, pede por essa lasanha e recebe uma batata frita, você vai devolver essa batata frita e pedir o pedido correto. Porque se você comer essa batata frita, na verdade você não queria tanto assim a lasanha, você só estava com fome e queria alguma coisa para mastigar. E isso não é sobre batatas fritas nem lasanha. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 3 até o dia 8 de agosto. Essa semana, eu tô me veio uma vibe assim, sabe aquela coisa assim, calmaria que antecede a tempestade. Tudo de grosso, de eclipse, de trânsito, de loucura, que vai acontecer em agosto, vai acontecer na semana que vem, predominantemente. E essa semana ela tá bem calma, na verdade. Temos Vênus entrando em Libra, Vênus rege Libra, é a casa dela, e Vênus representa temas de relacionamento, amor, desfrute, prazer, sedução. Então é muito bom para todos nós, a Vênus domiciliada, trazendo ali um ar fresco para esses temas, já que nos últimos dias, quase mês, ela ficou no signo de Virgem, que é um signo um pouquinho mais fechado, mais indisponível para esses assuntos, digamos assim. Também teremos a entrada do Mercúrio em Leão. Mercúrio ficou muito tempo em Câncer, ele retrogradou, né? Então a entrada em Leão lá no domingo também é um bálsamo para todos nós, uma mente muito mais criativa e muito mais desapegada às questões do passado, ao contrário do Mercúrio em Câncer. Teremos andanças de lua, como sempre, e o Quirón retrógrado. Eu não faria tanto alarde com esse Quirón retrógrado, porque Quirón fica 155 dias retrógrado, então ele vai ficar até janeiro. Não é para tanto assim como, por exemplo, o Mercúrio, que representa uma movimentação, uma certa confusão nos assuntos cotidianos. Os assuntos quironianos são mais existenciais, ligados aos nossos processos espirituais. E a gente vai falar um pouquinho dele também, tá? É isso. E por que que eu comecei falando de lasanha, batata frita? Porque a gente está numa semana que antecede a temporada de eclipses. Dia 11, dia 12, a gente vai ter um eclipse em Leão e 2 semanas depois teremos um eclipse em Peixes. Isso compreende esse período entre eclipses de temporada de eclipse, onde muita coisa acontece. E é importante que a gente tenha muito claro na nossa mente o que desejamos atualmente. Vocês sabem que esse é um tema recorrente nos últimos episódios desse podcast. A gente está com o trânsito de Saturno por Áries, que é um trânsito que representa essa percepção. Júpiter em Leão também. Estamos na temporada leonina, teremos eclipses em Leão e até ali 2028 essa série de eclipses no eixo Aquário-Leão continua. Então não é uma coisa assim que é de agora e também não é uma coisa que vai ficar, que vai acabar logo mais. É um negócio que veio para ficar, até porque Saturno entra em Touro em 2028 mesmo, que é um período ali que muita gente vai ser testado assim no sentido de poder de materialização. Mas para que a gente materialize direito, a gente precisa saber o que a gente quer. E eu recebo muito nos meus atendimentos: "Ah, eu não sei o que que eu quero. Eu não faço ideia do que eu quero". Porque existe um foco, primeiro, na certeza, que é algo completamente ilusório, porque mesmo que você tenha muita convicção de que quer algo e de que algo vai dar certo, você não tem certeza. Você não tem como ter certeza. Então sempre vai haver uma dúvida. Você pode ter coisas que sua mente acredita que são indícios de que pode dar certo, de que você vai gostar, de que isso é um caminho legal para você. Mas se você for parar para pensar mesmo, não tem como saber. E tem um outro ponto também, que é um excesso de foco no como irei fazer. Então eu quero ter certeza que é algo que eu vou gostar e eu também quero ter uma visão de como fazer de cabo a rabo. E aí você entra num fucking limbo, porque essas 2 coisas, separadamente, já são muito difíceis, imagina juntas. Então não é de se espantar, não há que se espantar com essa fala. "Eu não sei o que eu quero", porque você quer ter certeza. Então é óbvio que não se sabe o que quer. Porque o que é que a gente tem certeza nessa vida, né, gente? Quase nada. Então, esse saber o que se quer é muito mais uma intuição, é uma sensação. Eu falei no episódio passado, é algo às vezes até que a gente se envergonha um pouco, e a gente vai seguindo no risco. Cada pessoa, de acordo com os seus privilégios, vai ter vai conseguir se arriscar mais ou menos.
Tem gente que não tem tanta margem para se arriscar assim, infelizmente. E tem gente que tem mais margem. Mas o que eu percebo, até mesmo por ser um recorte, as pessoas que vêm até mim, minha consulta não é tão barata, é que mesmo quem tem recurso, em que quem tem, sabe, carninha para queimar, gordurinha para queimar ali, e errar e tentar de novo, mesmo quem tem suporte, fica paralisado na ideia, assim, de um possível erro, que nem sabe se vai acontecer, né. Então essa coisa, assim, de você saber o que você quer e não se contentar com atalhos, que no primeiro momento pode até parecer uma forma melhor de ganhar dinheiro, uma pessoa legal, né, não tô encontrando ninguém, essa pessoa ela é legal, né, aquela coisa. Aí você trabalha mais ou menos, né, tá, vai. Ah, essas amizades né, não sei, esse casamento aqui que eu tô não tá. E aí a gente vai comendo, se empanturrando de batata frita, que é gostosinha, mas gente, vai comparar com uma lasanha, sabe? Aquela de massa artesanal, não dá, né. Então, entenda qual é a sua lasanha e também compreenda quais são as batatas fritas, ou seja, as tentações que vão surgindo no meio do caminho e que vão te desviando ali daquilo que você realmente deseja. Bom, segunda-feira a gente começa com uma lua em Áries, segunda e terça. Terça a lua entra em Touro, quase meia-noite, então, né, meia-noite da quarta. Então, até 23h36 a gente vai ter aí segunda e terça de lua em Áries, é uma lua bem agitada, um pouco ansiosa, aquela coisa, assim, de querer tudo ao mesmo tempo, e o Quirón fica retrógrado na segunda-feira. O Quirón tá em Touro, já tem episódio aqui falando de Quirón em Touro, na verdade, ele representa ali uma dor ligada à escassez, ao medo da falta, à sensação de não suficiência, e ele tá bem lento, na segunda-feira ele começa a retrogradar, quase parado. A tendência é que essa ansiedade ela surja muito por essa sensação de falta. Não tem o suficiente, não tem para todo mundo, tem muita concorrência. É muito importante que você reconduza a sua mente, não deixe ela entrar nesse buraco de minhoca. Porque se você reforça demais essa ideia, é tudo que ela consegue ver. Então, mesmo que existam possibilidades mais prósperas, mais harmoniosas, mais tranquilas de algo ser feito, a mente ela não vai conseguir considerar. Então, prestar bastante atenção, especialmente segunda e terça. Na quarta-feira, aliás, na terça-feira, 23h36, a lua já entra em Touro, e aí teremos uma quarta-feira, na verdade, de lua em Touro bem tranquila. Essa lua até pega ali Plutão ali, ela faz umas quadraturas, o que sugere ali uma tensão de, sabe, aquela coisa de teimosia? Cada um temando do seu lado e perdendo uma energia do caramba com isso, mas eu acho que nem é um ponto tão, assim, relevante, mas toma cuidado para não ficar batendo o pé com coisa que não tem nada a ver. Na quinta-feira, a gente tem a Lua continua em Touro, né, e a gente vai ter essa Vênus entrando em Libra, como eu falei, é um excelente trânsito, Vênus em Libra tá na casa dela, ela favorece bastante ali harmonia, reconciliações, acordos. Então, vamos aproveitar, né, esse mês de agosto e parte ali de setembro para poder fazer alguns acordos e resolver o que tem que resolver, porque outubro a Vênus começa a retrogradar em Escorpião, ela volta para Libra em algum ponto, ela vai até 13 de novembro. Então, outubro e a primeira quinzena de novembro não serão, assim, um período muito bom, assim, para negociar, para TDRs, então já aproveita a entrada dessa Vênus em Libra e tenta conseguir aquilo que você quer. Seja um acordo em relacionamento, seja pedir um aumento ou uma promoção no trabalho, seja, né, tentar reconciliar ali em algum grupo que talvez você não esteja bem, enfim. Na quinta-feira, a gente também vai ter o Sol em Leão fazendo trígono com Saturno em Áries. É uma energia de solidez na expressão criativa, então acho bem bacana. Traz assim uma certa estrutura para essa energia, essa vontade de buscar pelo seu reconhecimento, de buscar pela sua luz, pelo seu holofote. Saturno em Áries traz uma certa seriedade nessa expressão, então dá uma boa controlada, um bom dia essa quinta-feira, se tiver algo, se você quiser escolher um dia, assim, para conversar com alguém, ter uma conversa um pouco mais séria, tenta fazer isso na quinta, que é o dia mais legal, assim, da semana. Na sexta-feira, a lua entra em Gêmeos logo na madrugada, 3 da manhã, e aí a gente traz um sextou interessante de lua em Gêmeos, aquela coisa super animada,
muito bom para sair com os amigos, para rolezar. No sábado também essa lua fica em Gêmeos, então temos aí uma sexta e sábado excelente para passeios, eh, para estudos também. Muito, assim, aquela coisa do cronicamente online, então cuidado com isso, pra você não perder o final de semana inteiro, né, navegando e consumindo vida de gente que você nem admira tanto assim. E aí quando for no domingo, Mercúrio vai entrar em Leão, graças a Deus, e a Lua ela entra em Câncer 4h46 da manhã. Então domingo a gente tem um domingo, assim, de amorzinho, de date, sabe, aquela coisa mais romântica, mais carentinha, aquela vontade ali de ficar agarradinho. Também muito bom para passar com a família, estar em família, então, luazinha para descansar mesmo, para ficar mais recolhidinho, de preferência de conchinha. Vidas solteiras importam. Uma outra coisa é que esse Mercúrio que entra em Leão, ele ajuda muito a endereçar, assim, questões ali desse eclipse. Essas questões que a gente tende a perceber, questões que tendem a ser reveladas, eu vou explicar melhor na próxima semana, sobre esse eclipse em Leão. Mas vem muito a temática do nosso protagonismo, assim, na vida, né, o quanto a gente sente que a vida ela acontece em resposta ao movimento nosso, e não o contrário, né, os nossos movimentos acontecendo em resposta à vida, às circunstâncias e a gente só deixando ir. Então, esse eclipse ele ajuda muito a gente a ter uma perspectiva, assim, de: "Cara, como é que eu recupero meu poder, eu trago meu poder de volta pra mim", entende? Então, assim, gosto muito dessa semana, acho que ela é uma semana, assim, pra gente focar nas nossas práticas, nos nossos estudos, organizar a casa, trabalhar bastante o autoconhecimento. Inclusive, minha agenda está aberta, gente, com novos atendimentos. Abrindo um parêntese aqui sobre isso, já tinha tempo que eu queria mudar um pouco a dinâmica dos meus atendimentos. Primeiro, porque eu tô um pouco cansada dessa coisa de ter que ficar explicando o mapa. Isso, trânsito disso, trânsito daquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São 10 anos fazendo isso direto. O máximo que eu fiquei sem fazer isso foi quando a minha filha nasceu. Eu fiquei de licença ali por 2 meses e meio, mas fora isso eu atendo direto. E eu tenho sentido já há alguns meses uma necessidade de ir mais direto ao ponto. Então eu percebi que algumas pessoas até ficavam meio assim, esperando a aula de astrologia e eu entregando, vamos cavar buracos de minhoca pra gente poder acessar o calabouço aí interno seu, que tá cheio de sujeira e que tem coisa para resolver. Então eu gosto muito da prática terapêutica nesse sentido, né, de pegar e destrinchar ali questões da pessoa, processos que a pessoa está vivendo, essa percepção de por que que as coisas não estão acontecendo. E aí eu formatei os atendimentos de um jeito em que o baralho cigano fique em evidência, porque é o sistema que eu estou estudando atualmente. E eu faço sim a análise do mapa, mas isso em segundo plano, sem entrar muito nesse mérito com a pessoa, mas mais para entender em que ponto da vida a pessoa está. E também alguns atendimentos terão trabalhos de magia, para que a gente consiga movimentar a energia e quem sabe trazer um resultado mais rápido para a vida da pessoa, seja no nível relacional, seja no nível, profissional financeiro. Então, as informações estão no site. No WhatsApp também vocês conseguem bastante informação com a Nete ou com a Beatriz. É isso, eu espero que você tenha uma excelente semana, que a sua guiança te conduza no melhor processo, na melhor clareza sobre os seus desejos e sobre o que fazer para consegui-los. Beijo, até semana que vem.